Economize o seu tempo e acompanhe agora o resumo das principais notícias de hoje. Ministro Flávio Dino acaba de negar habeas corpus a Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro que participou da trama golpista. Polícia Federal conseguiu acessar os 4 celulares bloqueados do Assef, ex-advogado do Bolsonaro, que se envolveu também na venda de joias ilegais nos Estados Unidos. E inquérito dos casos das joias terá que ser adiado um pouco mais após essa nova descoberta. Enquanto isso, a Polícia Federal deve indiciar em breve o Carlos Bolsonaro por participação direta na ABIN Paralela, aquela agência de espionagem feita pelo Bolsonaro para investigar espionar os seus inimigos. Lembrando que Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado e pode ver o sol nascer quadrado. E o governo federal montou uma força-tarefa para enfrentar os incêndios no Pantanal, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, irá viajar até o local. E o governo vai liberar 100 milhões de reais para o combate aos incêndios no Pantanal, além de já ter disponibilizado 50 brigadistas do IBAMA e 60 agentes da Força Nacional. Disponibilizou também 6 helicópteros, 2 aeronaves e também embarcações necessárias ao transporte dos militares e brigadistas pelos rios, e proibiu a queima controlada nos pastos ou cultivos do Pantanal como tentativa de diminuir a quantidade de incêndio. O inelegível criticou o decreto que proíbe as queimadas nos pastos e cultivos, mas esqueceu de dizer que em 2020 ele fez a mesma coisa. E vale ressaltar que, segundo a Marina Silva, a maior parte dos incêndios são em propriedades privadas e não em áreas de conservação do Pantanal. O Rodrigo Pacheco ficou nada satisfeito com a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal realizada pelo STF e disse que isso é competência apenas do Congresso. Competência do Congresso que está em atraso há mais de 10 anos porque vocês se negam a legislar sobre isso. E quando vai legislar é somente para manter mais oneroso, mais dificultoso para pessoas que não são brancas de classe média. Porque a gente sabe muito bem que se um branco de classe média for pego com uma pequena quantidade de maconha, ele não é detido. Se for um preto favelado, ele já é acusado de tráfico. E adivinha quais foram os 3 únicos ministros do STF que votaram contra a descriminalização do porte de maconha? O terrivelmente evangélico Cássio Nunes e o Fachin. Fachin não, o que o Lula indicou. Com exceção do que o Lula indicou, todos os outros 2 foram indicados pelo Bolsonaro. E por falar em terrivelmente evangélico, o Mendonça, ministro do STF, esteve no Paraná para receber uma homenagem ao lado do Sérgio Moro e da Regina Duarte, que estava acompanhando ele, e simplesmente soltou essa pérola de que o conceito de fake news ele é amplo, aberto e relativo. Ou seja, um ministro evangélico está dizendo em alto e bom som que a mentira é relativa, ou seja, deixou de ser pecado. E o Lula celebrou a libertação da prisão do Julian Assange, disse que o mundo está um pouco melhor e menos injusto e que sua libertação representa uma vitória democrática da luta pela liberdade de imprensa. O que eu acho mais engraçado de tudo isso é que somente depois que os Estados Unidos aceitaram libertar o Assange, com algumas condições, é claro, é que a gente vê jornalistas da imprensa corporativa defendendo o Assange. Ou seja, depois que o patrão deles deixou, agora eles defendem o Assange. Enquanto o patrão deles dos Estados Unidos não deixava, eles ficavam, tudo caladinho. Bando de frouxo. E o presidente Lula colocou a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União para vigiar o novo leilão do arroz. Lembrando também que as pessoas e empresas envolvidas na burla, nas ilegalidades do último leilão estão sendo investigadas. E enquanto prepara-se o novo leilão, o governo está negociando com os produtores de arroz uma alternativa para evitar a alta dos preços e, consequentemente, evitar um novo leilão. Vamos ver se eles conseguirão negociar. E o ministro Paulo Teixeira, ele exonerou o diretor de operações da Conab após as fraudes no leilão. E o Estadão publicou uma fake news e depois se retratou dizendo que a diária que o Lula ficou hospedado na Itália para a reunião do G20, do G7, não custava 71 mil, e sim apenas R$ 2.500. Quem também mentiu foi o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, em entrevista à revista Veja, disse que o governo não arcou
com nenhum centavo para manutenção dos abrigos. E o governo desmentiu, dizendo que já foram pagos mais de 3 milhões para desabrigados só no Rio, só em Porto Alegre. Além, é claro, dos outros abrigos nas outras cidades do Rio Grande do Sul. O despeito desse prefeito com o Lula ao ponto de inventar mentiras é porque a aprovação do Lula é a melhor que tem no Rio Grande, em Porto Alegre, quando comparado com ele e com o governador, e o Lula possui também a menor rejeição quando comparado a ele. Gilmar Mendes mais uma vez desceu a lenha em Sérgio Moro e disse que foi inventada uma forma de combate à corrupção, mas os que combatiam a corrupção gostavam muito de dinheiro. Segundo ele, é o caso de Sérgio Moro e seus colegas que inventaram essas fundações e buscaram se apropriar como se estivessem remunerando-se pelo fato de terem combatido a corrupção. Ou seja, é o cara que combate a corrupção cometendo mais corrupção, que foi o que o Sérgio Moro e Dallagnol fizeram. Ele disse também que não descarta a possibilidade de ter havido influência e interferência da CIA e dos Estados Unidos na Lava Jato. A PF confirmou que aqueles áudios vazados do Janones fazendo rachadinha é de fato pertencente a ele. E a oposição quer levar a denúncia contra o Janones para o plenário da Câmara. Como eles não conseguiram caçar o mandato do Janones no Conselho de Ética, agora eles querem caçar o mandato do Janones no próprio plenário.